sou Cídia Vieira, advogada especialista em Direito Previdenciário, mestranda em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia. Hoje estou aqui a convite de Luiz Assis para falar um pouco sobre a minha trajetória e o meu propósito da advocacia. Quando eu penso na minha trajetória, eu não posso esquecer de onde é que eu vim, né? Sou mulher negra, advogada, que embora tenha privilégios de classe, não deixo de ser mulher negra quando me apresento enquanto advogada. E pensar nisso me faz entender o que é que me chamou para a advocacia. Os estágios, eu estagiei em alguns bairros periféricos, entendi que algumas portas para mim sempre estariam mais fechadas, que algumas oportunidades elas não me seriam dadas. Entendi que havia um sistema que ele era silencioso, mas ele estava muito bem articulado e estruturado para não permitir que uma mulher negra conseguisse estar no lugar onde eu estava, para não permitir que a nossa população, a população negra, pudesse crescer e ter acesso a direitos. Eu comecei a lidar e a aprender sobre o que era o racismo, né? E a perceber quão cruel é essa estrutura que está montada. E eu não posso deixar de falar disso enquanto propósito da advocacia, porque eu preciso, de fato, me situar. Hoje, minha advocacia é tida, eu trago enquanto conceito uma ideia de advocacia humanizada, porque eu entendo que a gente precisa situar as pessoas. Como assim situar as pessoas? Situar os indivíduos, identificar, mostrar em que lugar ele está dentro dessa sociedade, que tem todo um conjunto de articulações racistas, machistas, misóginas, que vão de fato classistas, que vão de fato buscar marginalizar determinados grupos. Quando eu paro para fazer uma análise da minha trajetória, eu me tornei advogada muito antes de começar a advogar. Eu me tornei advogada e eu tenho o meu histórico de primeiro processo é antes mesmo da minha OAB. Eu me tornei advogada na própria Defensoria Pública. Eu estagiei por 2 anos na Defensoria Pública do Estado da Bahia e durante esse estágio eu tive contato com pessoas, com processos e com vidas. Era justamente com essas vidas que eu me preocupava, embora não tivesse nenhuma remuneração, nenhum lucro efetivo. Eu entendi que a possibilidade que a advocacia me abria de portas era justamente de modificar, de transformar realidades. Enquanto advogada previdenciarista, eu percebo que o direito previdenciário ele tem esse condão. Eu tenho uma história que me marcou muito ao longo da minha trajetória. Um dos meus primeiros casos, ele foi de uma senhora que tinha passado por situação de rua, estava vivendo de favor na casa de terceiros, tinha direito à pensão por morte, mas o INSS havia negado esse direito. Nós pleiteamos judicialmente, conseguimos, e ela conseguiu ter uma casa, conseguiu ter condição de vida, saiu daquela situação de miserabilidade. Perceber isso me fez entender que a gente não estava mais falando só de mais um processo, nem só de mais uma pessoa, nem só de mais um cliente. Me fez entender que, na realidade, a busca pelo direito enquanto instrumento de transformação social era justamente nesse sentido de chegar, identificar e dizer, olha, a gente não está mais falando aqui de qualquer pessoa, a gente não está falando mais de qualquer realidade, a gente precisa estar atento para que já que existe uma estrutura macro, e a gente já sabe, e aí se o judiciário não está sabendo, a gente faz questão de informar, já que como existe isso, a gente precisa tentar modificar. A ideia de empoderamento para mim, muitas pessoas falam, você já está empoderada, então, a ideia de empoderamento para mim só funciona quando a gente está empoderando o nosso entorno, a gente está mudando as realidades do nosso coletivo. Não adianta ser empoderado por si só. E a minha advocacia busca esse propósito, né? O que é que eu me proponho enquanto advogada? Tratar aquela pessoa de maneira humanizada, mas não só, eu tenho atenção ao meu cliente. Não é só ter atenção ao meu cliente, é visibilizar a demanda dele. Eu não estou falando mais de qualquer jovem que sofreu um atraso de entrega, isso é um caso que já aconteceu comigo, uma jovem que sofreu um atraso na entrega, não. Eu estou falando de uma estrutura perversa, de empresas que não têm comprometimento com o próprio cliente muito grandes quando ele está em situação de bairro periférico.
Então é visibilizar isso, que a gente não está falando de uma intenção plano moral, só porque atrasou a entrega, não. A gente está falando de que as empresas precisam ter compromissos, a gente está falando de que o Estado precisa ter compromissos, de que a gente se comprometeu lá no artigo 3º a constituir uma sociedade justa e solidária, no artigo 4º da Constituição Federal, a buscar diminuir as desigualdades sociais. E aí buscar diminuir as desigualdades é justamente buscar a equidade, é buscar entender que os pontos de partida eles são diferentes. Então as medidas e os remédios eles são diferentes. É nessa perspectiva que a minha advocacia se propõe e que eu tenho lidado com os meus clientes. É um acalento maior, é um entender de quem que eu estou falando, é buscar perceber essa realidade, né? A realidade daquele meu cliente que está, por exemplo, em situação de desemprego, mas que havia contribuído por determinado período. Então, assim, o ponto do que hoje eu tenho como advocacia, e eu tenho hoje prazer em falar sobre ter um cliente que foi meu chefe, por exemplo, é justamente pelo diferencial técnico, pelo diferencial profissional, pelo diferencial humano, humanizado. É nessa perspectiva que eu me proponho e me disponho, entendendo que o racismo ele vai sim me dizer que não, eu sou parte, que aquele lugar que eu ocupo não é um lugar que é meu. E aí todos os dias eu tenho que mais uma vez provar que sim, que esse lugar é o meu lugar, que eu sou sim uma advogada, que eu sou sim uma mestranda, que eu sou sim coautora de livros, que eu sou uma intelectual negra, que eu estou aqui batendo a porta da sociedade justamente para mudar essa realidade do que está sendo posto, né, e do que a gente tem visto que é uma realidade perversa. É uma realidade que marginaliza, é uma realidade que segrega, é uma realidade que exclui muitas pessoas. Enfim, o meu propósito na advocacia, que eu entendo como missão, é justamente esse, de transformar vidas, buscando soluções jurídicas.